Para o terceiro sargento Teófilo, do 1º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira, a manhã de 21 de fevereiro de 1945 começou, não com o sol, mas com o cinza. Uma névoa densa, úmida e gélida cobria o vale do rio Reno, na Itália. Ela abafava o mundo em uma quietude fantasmagórica. O ar não era apenas frio, era uma lâmina física, carregada com o cheiro de pinheiros congelados, lama velha e o odor metálico de pólvora que nunca desaparecia completamente das trincheiras. Era um pouco depois das 5:30 da manhã. Mais uma alvorada na terra de ninguém. Mais um dia de espera ansiosa, com os pés dormentes dentro de coturnos encharcados que nunca secavam. Mas, através de seu binóculo, enquanto o primeiro indício de luz tentava, sem sucesso, aquecer o horizonte, a paisagem começou a mudar. Não era o movimento de tropas. Não era o clima. Era a presença da coisa. Conforme a neblina se dissipava, ela aparecia. Uma linha escura e irregular onde a terra encontrava o céu. Uma mancha que crescia, se afiava e dominava tudo. Não era uma frota no mar. Era um gigante de pedra. Monte Castelo. Naquele momento, antes que um único soldado brasileiro colocasse a bota na lama daquele dia, antes que o mundo soubesse se a cobra realmente fumaria ou seria esmagada, Teófilo soube. Ele soube, com a certeza visceral de quem já vira amigos morrerem naquela mesma encosta 3 vezes antes, que o dia do juízo havia chegado. Aquilo não era apenas uma colina, era uma catedral natural fortificada pelo diabo, uma fortaleza geográfica que zombava da fragilidade da carne humana. Eles estavam lá embaixo, na lama. Os alemães estavam lá em cima, nas nuvens. Para entender o choque daquela manhã, você precisa entrar na mente de um soldado tropical transplantado para o inferno branco da Europa na primavera de 45. Do Rio de Janeiro aos Apeninos, a jornada da Fé B não foi apenas geográfica, foi uma viagem de perda de inocência. Aos 24 anos, Teófilo era velho o suficiente para lembrar das praias quentes e das promessas de glória, mas jovem o suficiente para ter sido moldado pela fornalha do inverno italiano. Ele era pragmático, observador e profundamente cansado. Seu comando era um grupo de combate, entrincheirado em buracos rasos olhando para cima, sempre para cima. Lá do alto, os engenheiros alemães haviam transformado a montanha na peça central da linha gótica. Era concebida como uma corrente de concreto, madeira e aço, eriçada com a temida metralhadora MG-42 à Lurdinha, uma barreira impenetrável que protegia o ventre macio do Reich no norte da Itália. Na mente do alto comando alemão, e na propaganda que chamava os brasileiros de amadores, aquela posição era a prova da superioridade ariana. Mas Teófilo sabia a diferença entre propaganda e realidade. Ele sabia que a realidade era feita de sangue, gelo e erros de cálculo. Dia após dia, ele e seus homens perfuravam o gelo, limpavam seus fuzis Springfield e Thompson e olhavam para a montanha cinzenta. A conversa era sempre sobre o grande ataque, o dia da vingança. Mas quando viria? E mais importante, como? A inteligência aliada meses antes tinha certeza de que a moral alemã estava quebrada, que a Itália era um show secundário enquanto os grandes exércitos marchavam para Berlim pela França. Isso foi um erro de cálculo estratégico massivo. E não foi um acidente. Foi o resultado da arrogância. Os aliados subestimaram a tenacidade do soldado alemão encurralado e, tragicamente, subestimaram a dificuldade do terreno. A unidade de Teófilo, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, era melhor do que a maioria dos críticos dizia, mas ainda era uma sombra do que precisava ser para aquele tipo de guerra. Era uma mistura de oficiais teóricos e uma grande massa de recrutas rurais, gente que nunca tinha visto neve, gente que aprendeu a usar uma máscara de gás no navio. Eles eram bravos e cumpridores do dever, mas não eram as tropas de montanha alpinas especializadas. Eles eram atacantes encarregados de quebrar uma linha que havia humilhado exércitos inteiros. A linha gótica em si era mais do que uma muralha. Era um sistema. Bunkers camuflados como casas de camponeses. Campos minados com as terríveis minas que não matavam, apenas arrancavam o pé para desmoralizar o pelotão. As vastas distâncias e a inclinação
significavam que, para tomar o topo, o soldado brasileiro teria que escalar sob fogo direto, sem cobertura, exposto como um inseto em uma parede branca. Teófilo sabia disso. Ele tinha visto os atalhos que viraram matadouros em novembro e dezembro. Ele tinha um ceticismo profissional sobre suas chances contra um inimigo que tinha a vantagem da altura, da tecnologia e do clima. Nas semanas que antecederam aquele 21 de fevereiro, a tensão tinha sido uma coisa viva. O general Mascarenhas de Moraes, pressionado pelo comando americano, era um turbilhão de ansiedade. Ele sabia uma verdade que os jornais no Brasil ignoravam. Se a FEB não tomasse Monte Castelo agora, a credibilidade do Brasil seria destruída. O país seria visto não como um aliado, mas como um fardo. O fracasso não era uma opção militar. Era uma catástrofe política. Mas o clima era o verdadeiro inimigo. O inverno de 44 foi o pior em 50 anos na Europa. A tempestade mantinha todos paralisados. Isso permitiu que os defensores alemães relaxassem. Eles estavam seguros em seus bunkers aquecidos, olhando para baixo, para os brasileiros tremendo na lama. Então, enquanto Teófilo montava guarda no frio da pré-alvorada, o clima parecia rotineiro. Mas ele estava olhando para o cume quando viu um brilho, não no topo, mas atrás de si. Ele levantou o binóculo, mas não precisou focar. Sua audição captou antes da visão. Seu coração, que batia no ritmo lento do frio, começou a martelar contra as costelas. Não era um brilho de sol. Eram os flashes de 400 canhões aliados abrindo fogo simultaneamente. Não era uma salva. Era um trovão contínuo. Atrás das linhas brasileiras, a artilharia começou a sinfonia da morte. Teófilo varreu o olhar para a montanha. O pico de Monte Castelo não era mais pedra cinza. Era uma massa fervilhante de explosões, fumaça e terra pulverizada. Ele sentiu um pavor frio subir pela espinha. Não de medo do inimigo, mas de reverência pelo poder de destruição que estava sendo desencadeado. Era a sensação de um homem olhando para um problema matemático que estava sendo resolvido na base da força bruta. Por um longo momento, ele não conseguiu processar. A escala era um insulto à natureza. A montanha estava sendo remodelada. Árvores centenárias eram transformadas em palitos de dentes. Bunkers de concreto eram sacudidos como brinquedos. Aquele bombardeio era uma declaração. A Alemanha havia construído uma muralha de pedra. O Brasil e os aliados responderam construindo uma tempestade de aço. Ele agarrou o telefone de campanha, a mão escorregadia de suor frio. Aqui é Teófilo, pelotão de ponta. O bombardeio começou. A montanha está queimando. A voz do outro lado estava tensa, urgente. Preparem-se, sargento. Às 6 horas nós subimos. A ordem é avançar a qualquer custo. A qualquer custo. A frase ecoou na mente de Teófilo. Ele sabia o que significava. Significava que a matemática da guerra tinha mudado. Não importava quantos caíssem. O que importava era que alguém chegasse ao topo. Ele olhou para seus homens. Rostos sujos de fuligem. Meninos de Minas, de São Paulo, do Nordeste. Seus olhos eram uma mistura de pavor e determinação. Eles viram o que ele viu. O treino acabou. As patrulhas acabaram. Isso era real. A ordem veio. Para Teófilo, foi uma libertação. A paralisia da espera foi quebrada pela clareza familiar da ação. Avante. Pelo flanco. Não parem. Um momento depois, o chão tremeu não com bombas, mas com botas. Milhares de brasileiros saíram de seus abrigos e começaram a subir. E foi aí que a ilusão do bombardeio se dissipou. Porque, assim que a fumaça clareou um pouco, a montanha respondeu. O bombardeio havia sido terrível, sim, mas os alemães eram mestres na defesa. Eles haviam cavado fundo. Quando a artilharia cessou para permitir o avanço da infantaria, a Wehrmacht saiu de seus buracos, e as metralhadoras começaram a cantar. O som da metralhadora alemã é inconfundível. Não é um tá-tá-tá. É um rasgo de tecido. Um zumbido contínuo de 1.200 tiros por minuto. 20 tiros por segundo. Teófilo viu a terra à sua frente ser estraçalhada. Ele viu homens ao seu lado, amigos com quem dividiu café na noite anterior, serem cortados ao meio antes mesmo de dispararem um tiro. A Batalha de Monte Castelo não foi vencida pela tecnologia naquele momento. Foi aí
que a equação industrial falhou. Os americanos tinham as fábricas, os alemães tinham a engenharia, mas os brasileiros tinham algo que não estava nos manuais. Eles tinham a capacidade de improvisar no caos. Enquanto um exército padrão poderia ter recuado diante daquele fogo cruzado, o soldado brasileiro fez algo ilógico. Ele continuou subindo, rastejando, usando cada cratera de bomba como abrigo. Teófilo olhou para cima. Onde estava a resposta alemã? Onde estavam os reforços? Ele viu o céu. E viu a Força Aérea Brasileira. Os P-47 Thunderbolt. Eles mergulhavam sobre o cume como falcões vingativos. Não havia aviação inimiga. O céu pertencia aos aliados. Mas no chão era homem contra homem. Era granada contra baioneta. Teófilo percebeu que a tecnologia havia trazido eles até ali, mas o que tomaria o cume não eram os canhões de longo alcance, eram os pulmões queimando, eram as pernas doendo, era a coragem suicida de sargentos que se lançavam contra o arame farpado. Foi nesse momento, com o cheiro de sangue e pólvora impregnando o ar rarefeito, que Teófilo entendeu. Aquilo não era uma luta estratégica, era uma provação existencial. Os alemães lutavam por uma ideologia e pelo medo de seus superiores. Os brasileiros lutavam pela sua dignidade, para provar que a cobra era venenosa. Essa única realização pessoal de força interior definiu a campanha da Itália para o Brasil. A história de como a vontade humana superou a fortificação técnica é complexa e fascinante. Se você acha que esses mergulhos profundos nas perspectivas esquecidas da história são essenciais, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos permite continuar trazendo essas histórias humanas à luz. Conforme o dia avançava, o impensável aconteceu. A linha alemã, esticada até o limite, começou a ceder. Não quebrou de uma vez. Ela foi roída. Pequenos grupos de brasileiros, liderados por homens como Teófilo, flanquearam os bunkers. Eles usaram granadas de mão para silenciar as metralhadoras que pareciam imortais horas antes. A resistência alemã passou de feroz para desesperada. Eles estavam ficando sem munição, sem esperança. Eles olhavam para baixo e viam não um exército desorganizado, mas uma maré verde-oliva que subia inexoravelmente, apoiada por uma parede de fogo de artilharia que nunca cessava. Quando Teófilo finalmente pisou no cume de Monte Castelo, eram quase 5 da tarde. O sol estava se pondo, tingindo a neve suja de vermelho sangue. Ele estava exausto, surdo, coberto de lama e sangue que não sabia se era seu ou do inimigo. Ele olhou ao redor. A fortaleza inexpugnável era uma ruína fumegante. Corpos de soldados alemães, a suposta raça mestre, jaziam retorcidos ao lado de seus equipamentos superiores. Prisioneiros estavam sendo levados de mãos na cabeça, o olhar vazio de quem viu seu mundo desmoronar. Teófilo caminhou até a borda do cume e olhou para o outro lado, para o vale que se abria em direção a Bolonha, e ele teve a segunda epifania do dia. Lá embaixo, na planície italiana, ele não viu apenas a próxima batalha. Ele viu o fim do Reich. Ele viu a vastidão da máquina de guerra aliada se movendo. Caminhões, tanques, pontes móveis. Uma logística infinita que a Alemanha não podia mais parar. Ele percebeu que a vitória em Monte Castelo não foi apenas tática. Foi o momento em que o mito da invencibilidade alemã morreu para o soldado brasileiro. Eles haviam construído uma muralha de concreto. O Brasil havia respondido com uma vontade de ferro. Toda a conversa sobre a fortaleza Europa dissolveu-se na fumaça daquele entardecer. A ideologia nazista havia prometido que fortificações e pureza racial venceriam. Mas ali estava a prova do contrário. Um sargento mestiço, vindo dos trópicos, estava de pé sobre as ruínas da engenharia ariana. Muitas vezes imaginamos o fim da guerra como a assinatura de um papel em Berlim. Mas, para os homens da FEB, o fim da dúvida veio naquele topo de montanha. Foi o momento em que eles viram que o inimigo sangrava, congelava e morria como qualquer outro homem. Foi o momento em que o Brasil deixou de ser um espectador tímido da geopolítica e se tornou, pelo preço do sangue, um jogador na mesa dos grandes. Para o sargento Teófilo, e para os milhares de brasileiros que sobreviveram, e para os que ficaram eternamente naquelas encostas, o resto da guerra foi apenas um epílogo. Eles lutaram impulsionados pelo dever e pela camaradagem.
Mas o medo do invencível havia desaparecido. Havia sumido na luz fria do entardecer de 21 de fevereiro. Aquela foi uma nova espécie de guerra para o Brasil. Não uma guerra de paradas militares e uniformes engomados, mas uma guerra industrial, suja, fria e mecânica. Uma guerra onde a inocência morreu para que a liberdade pudesse viver. E para um sargento brasileiro, limpando a lente do seu binóculo e olhando para o vasto vale liberado à sua frente, aquela foi a tarde em que ele soube que a cobra não apenas fumou, a cobra mordeu, e o veneno era fatal.